Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Você certamente já viu e ouviu no rádio, nos jornais, na TV ou na internet as discussões sobre a reforma da Previdência Social. De uma maneira muito resumida, quem defende a reforma diz que é preciso mudar as regras atuais, porque do jeito que está, o Brasil não vai ter dinheiro suficiente para pagar as aposentadorias e pensões no futuro. Quem é contra diz que a reforma penaliza ainda mais o trabalhador e retira direitos sociais já adquiridos. Mas você sabe responder como funciona o sistema de previdência social? De onde vem o dinheiro que paga as aposentadorias e pensões? Quem tem direito a receber? E quais as diferenças entre quem trabalha no setor público e na iniciativa privada? Para nos ajudar a entender melhor como funciona a Previdência Social brasileira, nós convidamos a advogada Lilian Salgado, que é especialista em direito previdenciário, e o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Lindolfo Fernandes de Castro. O Panorama já está no ar. Muito obrigado, Lilian, pela presença. Muito obrigado, Lindolfo, também pela presença. Lilian, eu queria começar perguntando, basicamente, se você pudesse dar uma explicação de uma forma um pouco mais resumida da origem da Previdência Social. Quando que o Brasil começou a ter uma preocupação com a aposentadoria, com a remuneração das pessoas depois que elas deixassem de trabalhar e qual a finalidade disso? Tá. É importante a gente destacar, né, que a Previdência, essa preocupação com o trabalhador, ela se iniciou no século XVIII, né, depois que teve a Revolução Industrial, né, porque iniciaram os conflitos com a era capitalista, os conflitos dos trabalhadores, e surgiu a necessidade de proteger aquele trabalhador e pensar no futuro dele. No Brasil, a nossa Constituição Magna de 1998, ela trouxe essa preocupação no momento que ela instituiu, né, a Seguridade Social, que é um sistema. Então, dentro da Seguridade Social está a assistência, a saúde e a previdência social. Então, a gente não pode ver a previdência de forma isolada, porque a previdência, ela faz parte de um sistema, e é justamente isso, através da saúde, da assistência e da previdência, a gente consegue proteger o trabalhador, porque no momento que ele está doente, nós temos a saúde, nós temos o SUS. No momento que ele tem, por exemplo, ele fica inválido, nós temos assistência, e a previdência, ela cuida daquele trabalhador depois que ele deixar o trabalho. Perfeito. Lindolfo, a gente está falando muito nessa questão da reforma da Previdência, e a gente, como eu coloquei no início do programa, a gente tem duas questões básicas, vamos dizer assim, quem é contra, quem é a favor. E parece que justamente por causa da forma com que se considera o caixa da Previdência, sendo apenas a Previdência ou sendo incluído no sistema, como a Lilian colocou. Tem como você tentar explicar para a gente essas duas posições, o que um defende, o que o outro defende? Bom, a Seguridade Social, ela engloba, quer dizer, a saúde, né, a assistência e a previdência, né? As receitas da Seguridade Social são, quer dizer, as receitas previdenciárias, né, bancada pelo empregado, pelo empregador, e a parte do governo, que é a tripartite, que seria através dos tributos da contribuição da COFINS, da contribuição social sobre o lucro, concurso de prognóstico, PIS, PASEP e outras receitas que entram no orçamento da Seguridade Social. Porque o governo, ele teria que encaminhar 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade e o orçamento das estatais. Na realidade, ele junta o orçamento fiscal com o orçamento da Seguridade Social. Então, quando o governo fala que tem o déficit, ele exclui grande parte das contribuições, dos tributos relacionados às contribuições sociais. E, para ter uma ideia, é o seguinte: no ano de 2015, a receita somou em torno de 713, mais ou menos, bilhões. Quer dizer, a Seguridade, a total dos benefícios, né, em torno de uns 680, isso ficou em um superávit de em torno de 11 bilhões de reais. Então, não há déficit na Previdência. O que há é uma maquiagem, quer dizer, uma forma de uma contabilidade, fruto da contabilidade criativa, né, demonstrando o seguinte, que quando você vai fazer o cálculo, como diz a Constituição, no artigo 195, que prevê a forma que é financiado, vai verificar que ela é superavitária.
O que está acontecendo ao longo do tempo é o seguinte, que com essa crise isso afeta todas as receitas. Aí vai afetando, mas mesmo assim, pelos dados, quer dizer, a gente tem do próprio orçamento, isso a gente tira do próprio orçamento do governo. Esses dados não são tirados, inventados por sindicalistas, ele é tirado do próprio orçamento do governo, que ela tem superávit e que ela é sustentável. Pois é, a gente vai ver depois uns números ali para vocês contra-argumentarem, porque justamente o governo coloca a questão de que está faltando, né? De onde vem o dinheiro para a Previdência, Lilian? Ele vem só, por exemplo, se a gente colocar, porque a ideia que está passando hoje para quem assiste, né, os noticiários, é de que cada vez mais as pessoas vai ter menos gente trabalhando e mais gente para receber o benefício, justamente por causa da elevação da idade das pessoas. De onde vem o dinheiro para pagar os benefícios da Previdência? Então, ela vem da própria contribuição, né, desses trabalhadores. Então, são as pessoas, as pessoas que estão ativas, que estão contribuindo. No caso do regime do servidor, né, do regime próprio, também há a possibilidade, por exemplo, do pensionista ter essa contribuição. Isso foi alteração de uma emenda constitucional, e também tem outras fontes, igual o COFINS, o PIS, e isso o governo não está trazendo, né, nessa conta matemática. A gente também é importante a gente ressaltar que existe a DRU, que é a desvinculação da receita da União. Então, se o nosso sistema ele é deficitário, por que existe a DRU? Porque, na verdade, o governo ele come 30% da parcela que deveria vir para a Previdência para isenções de empresas, instituições filantrópicas, pagamento da dívida da União, né? Então, essa DRU antigamente era 20%, ela passou para 30%, né? Numa última emenda da nossa Constituição. Então, a pergunta é, se nosso sistema é deficitário, por que existe a DRU de 30%? Ou seja, se já não tem dinheiro, ainda vão tirar dali. Exatamente, então isso há um contrassenso. Também é importante a gente ressaltar que nesse processo, na PEC 287, o governo não trouxe nenhum estudo atuarial, né? E ele deveria ser obrigado. Fato é que uma instituição, né, parece que no Sul, entrou com uma ação judicial e pediu que imediatamente o governo parasse de publicitar o déficit da Previdência, e conseguiu, justamente porque o governo não trouxe esse estudo atuarial. O que é um estudo atuarial? Só para a gente esclarecer. Estudo atuarial é um estudo matemático, científico, com as ciências da Previdência, com as ciências matemáticas e fiscais, onde vai concluir, é um estudo científico, se o nosso sistema é superavitário ou deficitário. E esse estudo atuarial, né, a Receita, os sindicatos, né, apresentaram. E fato é que a gente está conseguindo, né, as emendas, apresentamos, eu faço parte da Frente em Defesa do Consumidor, a Frente da Defesa da Previdência, que a gente trouxe estudos para provar que a nossa Previdência ela não é deficitária. Pois é, a gente queria mostrar então uma tela, porque a gente pegou isso pelo justamente fontes do próprio governo. Vamos colocar a tela aí na coisa. Mostrando justamente quantos bilhões a Previdência arrecadou e gastou. Ela vai mostrando um déficit que está aumentando. Ele começou, eu vou falar para vocês que está pequenininho ali. Em 2005 o déficit era de 37 milhões. Chegou agora em 2015 a 87 milhões. Um déficit aumentando. Isso é o que vocês estão dizendo, Lindolfo, que é apenas a questão da arrecadação da Previdência, mas que o sistema é muito maior. Seria basicamente isso? O problema é o seguinte, o governo, quando não está dando para ver ali, mas quando tem, eu geralmente analiso os dados do governo, o que acontece? Ele está omitindo as várias partes das receitas, entendeu? Tá? Além de tudo, o seguinte, o que ele está colocando? Em 2016, que eles começaram a apresentar um orçamento da Seguridade Social, eles incluíram os servidores, a Previdência dos servidores públicos federais. Isso não faz parte da Seguridade Social. Isso faz parte da folha de pagamento da despesa de pessoal da União. Então, assim, mesmo depois tentando fazer esse estudo, ele inclui despesas que não existem e deixa de incluir receitas que deveriam ser incluídas. Por exemplo, só para ser mais especialista, eu estou aqui com um estudo de doutorado da Denise Gentil, que fez da UFRJ, onde em 2015, só para corrigir, foi 703 bilhões de reais e as despesas com a Seguridade Social, 683 bilhões. E sobrou 20 bilhões de reais. Por quê? Porque
nisso aqui estão todas as receitas, inclusive aquelas relacionadas ao Ministério da Previdência, entendeu? Como, às vezes, venda de imóvel, aluguel de imóvel, essas coisas. Ou seja, tem mais dinheiro do que está se gastando com a Previdência. A questão que o governo quer colocar e que eu coloquei para a Lilian um pouco antes, que é o seguinte: esse fato do crescimento ou seja, do envelhecimento da população, de ter menos gente colaborando para a Previdência e mais gente tendo que receber, isso por si não será um motivo de um eventual déficit, uma eventual dificuldade no futuro? Para vocês estão dizendo que não, é isso? É justamente isso que a gente está tentando demonstrar. Existem estudos científicos, igual o da professora Denise, né, que é uma tese de doutorado, né, junto com outro economista, que mostra que a nossa Previdência, ela não é deficitária. Não é hoje e não será no futuro, né? Então, é claro que há um crescimento, né, da nossa população jovem, cada dia a população está vivendo mais. Agora, existem outras formas da gente fazer. A reforma é necessária, nós não somos contra a reforma, mas sim da forma que está sendo feita, ou seja, suprimindo os direitos sociais conquistados ao longo dos anos, né? Poderia fazer, por exemplo, uma contribuição do trabalhador rural, no momento que ele começasse a receber. Poderia haver uma contribuição pequena das pensionistas, né? Existem outras mecanismos da gente evitar que o déficit ele venha a acontecer. Uma outra coisa importante é a educação previdenciária. No nosso país não existe uma educação previdenciária. Também o governo não há um método rígido para fiscalizar as contribuições. Então, existem uma lista das grandes empresas que são devedoras de bilhões e milhões de reais. Então, por que o governo, em vez de suprimir os direitos sociais, ele não investe nessa educação previdenciária e nessa fiscalização? Porque se você pegar, por exemplo, uma grande empresa, igual tem aí, famosas, devendo bilhões, né? É mais fácil a gente tentar cobrar esse dinheiro do que tirar o dinheiro do trabalhador. Lindolfo, eu gostaria de dizer que a Previdência... Primeiro, eu queria dizer que nós, sindicalistas, somos contrários a essa reforma, porque ela desmonta a Seguridade Social, ela vai penalizar os mais pobres, e se você for olhar o volume de pessoas que hoje são assistidos, quase que 70% é até uns 2 salários mínimos, então são um pessoal mais pobre. E não há necessidade de mostrar que ela é sustentável. Essa história de que há uma explosão demográfica, entendeu? Parece que envelhecer virou um crime, ficar mais... a longevidade não ser desejável, né? A longevidade é uma coisa desejável. Então, assim, só um dado do IBGE para mostrar isso, que em 2030 nós vamos ter de trabalhadores ativos 66% e inativos 12%. Em 2050... nós vamos ter 62,6% de ativos e 18% inativos. Então, não é verdade isso que está colocando. Além de tudo, assim, ela é sustentável. O que acontece, o que a professora está colocando aqui, é o seguinte: primeiros pontos, nós temos que atacar quais são os principais problemas do Brasil. O principal problema do Brasil é o modelo econômico perverso de transferência de renda do trabalho para o capital financeiro. O segundo é a dívida pública. A dívida pública vai consumir esse ano 54% do orçamento. Só de juro, em 2015, foi pago 501 bilhões, sendo que foi gasto com os benefícios básicos da Seguridade Social, da Previdência Social, 438 bilhões. Então, quer dizer, gastou de juro mais do que se gasta com a Seguridade. E a Seguridade Social é o melhor mecanismo de distribuição de renda que existe no mundo. São 140, uma estimativa que a Seguridade Social tem 140 milhões de brasileiros que dependem da Seguridade Social. Isso direto e indiretamente. E porque você tem, por exemplo, do caso da Previdência, 33 milhões de beneficiários, mas você tem, em média, 2,6 de cada família, isso vai chegar em torno, próximo aí dos 90 milhões de pessoas que dependem da Previdência. E que ela é sustentável pelo seguinte: nós temos o caso da sonegação, que é a estimativa de um grupo internacional, que é 13,4% do PIB. Se você pegar essa sonegação no Brasil, ela chega em 790 bilhões. Da Previdência dá uns 210 bilhões, você pegando uma estimativa mais baixa possível. Você tem a questão das desonerações fiscais, que consomem em torno... O que é desonerações? Para explicar para o telespectador. Desonerações são privilégios dados aos grandes empresários, entendeu? Que não tem retorno social nenhum,
entendeu? São dinheiro tirado do cofre público para transferir para as grandes empresas. Isso aí seria renúncia fiscal? Renúncia fiscal. Esses benefícios, isso soma da Seguridade Social em torno de 186 bilhões de reais por ano. Isso em 2015. Se for só das receitas previdenciárias, 64 bilhões. Tá? Então, aí você tem a questão da dívida ativa colocada. Nós temos aí, a última de 2015, estava em 350 bilhões. Os principais devedores tem lá os bancos, essas grandes empresas que estão na mídia aí hoje, entendeu? Que são os grandes devedores. E que eles cobram, nem 1% disso foi cobrado, entendeu? Então, tem ainda a sonegação, quer dizer, eu coloquei a sonegação, esses privilégios dados aos empresários, a dívida ativa. E tem também o modelo econômico que está aí, que está tirando receita, porque a recessão você tira a receita pública, porque tem desemprego, o desemprego aumentou. Nós estamos no Brasil com quase 13 milhões de desempregados. E como se diz, o desemprego é o negócio que fere a alma do cidadão, né? A dignidade, a alma. Você imagina 13 milhões de desempregados, isso é mais do que a população de Portugal. Isso é quase 5 vezes a população de BH. Né? Então, esse modelo econômico também, ao longo do tempo, ele vai acabar atacando a Previdência. Mas mesmo assim, ela está resistindo e mostrando que é um modelo sólido e superavitário. Então, não vejo necessidade de mudança nesse momento. Por isso que nós, sindicalistas, nos colocamos contra essa reforma. Se for uma reforma, é para melhorar, como colocou. Perfeito, nós vamos continuar falando com ela. A gente só vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre a Previdência Social. Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre a Previdência Social. Aqui em nosso estúdio, a advogada Lilian Salgado, especialista em direito previdenciário, e o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas, Lindolfo Fernandes de Castro. E a Assembleia de Minas acaba de criar uma comissão extraordinária para discutir e apresentar sugestões para a reforma da Previdência. A comissão elegeu o deputado Gilberto Abramo como presidente e a deputada Marília Campos como vice. Nas reuniões semanais, os parlamentares vão receber especialistas sobre Seguridade Social e Previdência. A ideia é viajar também pelo interior do estado para elaborar sugestões alternativas à proposta que tramita no Congresso Nacional. A comissão agora se reunirá, né, para definirmos a pauta de trabalho, que é justamente os locais que ela estará visitando, quem serão os convidados, né, porque o único objetivo não é apenas apresentar o que essa reforma traz de prejudicial, mas o verdadeiro sentido da comissão é também levar propostas para o Congresso. Bom, partindo aí do que o deputado está falando, por exemplo, já que vocês estão colocando que realmente essa reforma, do jeito que ela está sendo apresentada, ela não é uma reforma interessante, ideal, que prejudica muito mais do que ajuda, haveria aí algum ponto específico, Lilian, que você poderia colocar, que você chegou a falar que às vezes é necessário algumas reformas. Claro. O que, por exemplo, poderia ser colocado em contraposição a essa reforma que está aí, mas que poderia também ajudar a resolver o problema, enfim, sugestões para uma eventual reforma que poderia vir a acontecer no futuro? Bom, uma grande preocupação nossa é a questão da idade mínima, que foi estabelecido com a PEC 287, que todo trabalhador terá a idade mínima para se aposentar, inclusive os servidores públicos, 65 anos de idade. Contudo, essa idade, o governo, ele se espelhou nos países do OSDE, que são países que são desenvolvidos economicamente. Por exemplo, a Finlândia, países da Europa, o Canadá, e o que não reflete a nossa situação aqui no Brasil. Então, a idade mínima, ela pode existir, sim, mas reduzir um pouco, né? Não a 65 anos, uma proposta mais amena, né? O homem, a mulher 60, o homem 62. Uma outra preocupação nossa é dos trabalhadores da atividade especial. Ou seja, pela nossa legislação, aqueles trabalhadores que trabalham em área de risco, né, eles têm direito de se aposentar mais cedo. Hoje, na nossa legislação, ele pode se aposentar com 15 anos de contribuição, 20 ou 25 anos. Com a proposta da reforma da Previdência,
aqueles trabalhadores também terão a idade mínima, ou seja, aos 55 anos de idade, vai ser 10 anos mais cedo do que a idade mínima. E há uma alteração na legislação que fala que aquele trabalhador só terá direito à aposentadoria especial se o trabalho ocasionar efetivamente lesão à sua saúde, o que pode trazer uma interpretação equivocada pelo INSS, pelos órgãos da Previdência, e vão impedir que aquele trabalhador que esteja em risco se aposente mais cedo. Ou seja, é como se tiver que acontecer alguma coisa para ele se aposentar. Então, o risco de a acontecer. nossa proposta, né, em defesa do movimento, em defesa em favor da Previdência, a gente pede que as normas da aposentadoria especial não sejam modificadas. Como é que você está vendo isso? Quais seriam as sugestões aí das entidades? Nós entendemos, como sindicalista, que essa proposta ela não é emendável. Ela tem perda de direito, de todas, ela perde direito. E sindicalista não negocia perda de direito, ele combate. E nós vemos também que não é necessidade, porque todos os argumentos colocados pelo governo são argumentos questionáveis. Por exemplo, comparar a realidade brasileira com os países de país desenvolvido, que está com tudo pronto, tem saúde, educação, tudo, habitação, tem saneamento básico, tudo de serviço público de primeira qualidade, seria um contrassenso e um absurdo. E na realidade é o seguinte, outra coisa, a questão da idade. Já teve essa história de que não existe idade mínima, no serviço público já existe, 55, 60 anos. Além disso, o seguinte, teve uma lei aqui, no final do ano que coloca o 85 e 95, aí vou explicar direito o que é isso, com 30 anos de contribuição para homem e 55 para mulher, para ele ter 100% do valor do salário benefício. Tá? E do caso de homens, 95, que seria 35 anos de contribuição com 60 de idade. Se a gente pega os dados do Ministério da Previdência, nós vamos ver que o tempo médio de aposentadoria é de 60 anos. Por quê? Porque a maioria dos trabalhadores não consegue cumprir a carência mínima de 15 anos. Então, ele não consegue cumprir as carências dos 30 e 35 anos de contribuição. Ele cai na aposentadoria por idade, que é o caso dos 65 anos, né? E 60 anos. Nesse caso, é o seguinte, a média, por isso que essa média ela sobe. E no caso da urbana, um pouco diferente da rural. Tá? E outra coisa eu queria dizer, a questão da aposentadoria rural, ela é um processo de manter o trabalhador no campo e de ter uma renda mínima desse trabalhador que não tem condições de contribuir. Se ele for contribuir da forma como está hoje, praticamente é o seguinte, ele vai acabar com a aposentadoria no setor rural. Tá? O outro ponto, a questão da mulher. A questão da mulher, tem estudos mostrando da questão da dupla jornada, que ela trabalha geralmente 8 anos a mais no conjunto. Então, por isso que foi colocado essa aposentadoria diferenciada. Dos professores, foram conseguidos na luta, isso vem desde a época antes do Império. E antes, em 81, foi colocado também essa questão da aposentadoria diferenciada, que foi conquistado na luta pelo movimento do UT aqui em Minas Gerais e a BEOPS em São Paulo e tudo mais, que conseguiram isso. Então, da forma como está, o que nós precisamos de reforma? É acabar com a DRU, entendeu? Tirar alguns ajustes em termos de algumas contribuições, negócio de contribuição do inativo, que é uma coisa absurda, quer dizer, a pessoa contribui, não tem aposentadoria depois da morte, não existe isso, contribui para ter alguma coisa. Então, contribuição do inativo, você fazer algumas alterações e cobrar, primeiro, se resolver o problema da DRU, ter uma cobrança em cima da dívida ativa, rever as desonerações, que são os privilégios dados aos empresários, e combater a sonegação, isso vai sobrar muito dinheiro na Previdência. Então, não vejo forma para que mexer nisso, até porque, do jeito que está o jornal A Folha de São Paulo soltou recentemente uma matéria dizendo que se aplicasse essa carência mínima, 79% dos aposentados não teria condição de se aposentar. Então, aí nós temos uma coisa perversa, porque você tem o seguinte, tem aposentadoria por tempo de contribuição, ele tem o fator previdenciário, porque se ele aposenta mais cedo, que é uma forma de você resolver o problema da idade mínima. Se ele não consegue contribuir
contribuir, ele vai na aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, ele não consegue contribuir os 15, porque eu sou oriundo de família humilde, fui pedreiro, trabalhei na roça e conheço muito bem isso. Tem irmãos pedreiros que não têm condição de contribuir 25 anos. Isso vai acabar deixando de existir. Aí ele vai para o BPC, que é o benefício da assistência, que é um salário mínimo, mas que é para as pessoas extremamente pobres, porque a média da renda familiar é de 1/4 do salário mínimo, ele acaba com isso também, é mais perverso ainda. Aumenta para 70 anos e ainda altera a forma de calcular. Então, para mostrar a perversidade dessa reforma. Por isso que é necessário, aí eu vejo a forma de ver assim, o caminho é da união de toda a sociedade e dos trabalhadores e tudo mais, contra essa reforma, ir para as ruas para disputar isso e fazer pressão nas câmaras municipais, dos parlamentares, como nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa recentemente. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho do programa, Lilian, mas a questão, por exemplo, a gente estava conversando aqui, o presidente anunciou que para tentar evitar, vamos dizer assim, uma discussão, ele tirou da reforma, ou pretende tirar, os servidores estaduais e municipais. E a gente estava conversando aqui que isso pode causar até um problema jurídico aí, como é que é isso? Sim, grandes juristas, né, começaram a estudar essa questão e é uma grande polêmica. Primeiro que, de acordo com a nossa Constituição Federal, a competência exclusiva da União para legislar em relação à Previdência, né? O outro ponto é um princípio da isonomia, também previsto na nossa Constituição Federal. Então, vamos imaginar, porque nem todos os estados, nem todos os municípios têm um regime próprio. Então, imagina a contradição, a diferença social, um município ter uma idade mínima e o outro não. Porque se o município ele não tem o regime próprio, vai para o regime geral. Então, nós entendemos que isso não pode passar porque há uma violação da nossa Constituição Federal. Né? Agora, é muito importante esse trabalho que a Assembleia está fazendo, dos deputados, e nós temos que fazer uma pressão, né, através da Assembleia de Minas, aos deputados federais, porque somente assim vamos conseguir combater essa reforma tão injusta para os trabalhadores. Perfeito. Lhe dou 30 segundos para você falar que você esteve presente aqui no lançamento da comissão aí da Assembleia. Com o que você sentiu? Você acha que realmente é possível fazer uma pressão aí nos deputados federais para evitar essa... Foi uma pressão importante, um trabalho bom feito pela Assembleia e também, na realidade, teve um trabalho da CUT, das centrais sindicais para fazer isso. Eu acho importante isso porque vários parlamentares se colocaram contrário à reforma. Até então estava indeciso, mostrando o seguinte, essa pressão para mostrar o seguinte, olha, se votar, não vai voltar. Esse que é o lema, e essa pressão em cima dos parlamentares. Isso está surtindo efeito, isso tem que ser feito justamente na base dos parlamentares. Não adianta nós irmos para Brasília para levar bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e ficarem os deputados tomando champanhe e comemorando lá dentro. Nós temos que fazer pressão, na base do parlamentar, é onde tem o voto, e dizer, olha, se passar essa reforma, que é uma destruição da Seguridade Social, é o desmonte da Seguridade Social, não vai voltar. Perfeito. Eu queria agradecer muito a Lilian, agradecer ao Lindolfo, agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos hoje um pouco mais sobre a Previdência Social brasileira. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.